ali a parte B do verso 15, que diz assim, ó, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, irmão, aí nessa palavra, no qual foi depois do livro de Samuel, mas porém ali Mefibosete, pega no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, no verso onde Mefibosete ali, ele teve um pouquinho de medo, porque o avô dele, Saul, né, ele era muito ruim a Davi. Ele tentou procurar Davi para matar, tentou destruir a família de Davi, como a palavra do Senhor Jesus ela nos mostra no livro de Samuel, a vida do rei Davi. Mas porém, Davi lembrou de uma aliança na qual ele tem feito lá atrás com Jonas, no qual foi uma aliança perante ao Senhor. Ali Jonas ele era muito amigo de Davi, considerava Davi como seu irmão. Então, irmão, nessa palavra, Davi se lembrou. Algo ali estava angustiando Davi por dentro. E Davi sabia que tinha algo para fazer. Davi sabia que tinha que buscar em algo. Ele tinha feito, que nem fala em Eclesiastes 3, né? Ele tinha feito um propósito ali junto com Jonas. Mas porém, ele tinha esquecido. Muitos anos se passou ali. Mas perante aquela palavra, Deus tocou no coração de Davi. E fez Davi lembrar daquele compromisso que ele tinha feito com Jonas, lá atrás. Jonas teve seu filho, Mefibosete, porém era aleijado de seus pés. Como um hino no qual eu acabei de louvar, fala também, a palavra de Deus fala mais adiante, uns livros antes, no qual Mefibosete ali habitava em Lodebar. Era uma terra de tristeza, era uma terra de dor, era uma terra onde você não tinha sonhos, uma terra no qual podemos se falar nos dias de hoje, considerada a Cracolândia. Era parecido com a Cracolândia, porque ali só tem desprezo, só tem dor, naquele momento, naquele lugar. Mas porém, Mefibosete ele estava ali naquele local. Mefibosete ele morador daquela cidade. Davi manda buscar Mefibosete, e o que Mefibosete vê ao coração? O rei Davi manda me procurar. Ele sabe que eu sou da família de Saul. Ele vai querer me derrubar. Mas irmão, nessa peleja ela não é nossa, sim do Senhor Jesus. Mefibosete, ele teve um medo, mas porém ele foi dizer o rei, porque o rei mandou chamar. Chega Davi ali, falando com Mefibosete. Mefibosete morrendo de medo. Aqui está seu servo, Senhor. Naquele mesmo momento, Davi falou com ele: não temas, não precisa ter medo, porque eu vou usar de bondade contigo, meu filho, por amor ao seu pai, Jonas, no qual ele estava ali, buscando. Davi estava buscando ao Senhor. Davi ele buscava sempre ali estar perante ao Senhor. Davi teve essas falhas, mas porém o Senhor Jesus ele consertou. O Senhor Jesus ele é o único que pode nos perdoar. Davi ele se confessou. Davi ele foi buscar o Senhor, passou pelas suas provas, passou por tudo de ruim, mas porém na terra ele pagou aquilo que ele fez de errado. Mas por quê? Jejum, oração. Se você, irmão, está no deserto, você achando que Deus não está contigo, você acha que você olha para trás e fala: lá atrás eu fiz isso errado, e eu não tenho coragem de me prostrar ao Senhor e pedir perdão. Irmão, não temas. Ainda é tempo de você buscar o seu perdão. Hoje eu estava ali numa quadra ali, brincando com alguns amigos meus, futebol. Aí eu estava chegando a hora de eu vir pro culto, eu falei: eu parei, eu vou ter que ir embora. Aí eles foram e falaram: mas não, tá cedo, vamos brincar. Eu fui e falei: não, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho meu ministério, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá, hoje é dia de campanha. Convidei alguns jovens, eles ainda falaram: nossa, que bênção, hein? Que bênção, você está na igreja também. Eu falei: estou, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou lá, buscando o Senhor na melhor forma possível de agradar o meu Deus. Aí eu comecei a evangelizar eles ali. Alguns deles falaram: eu olho para trás assim, mas eu acho que Deus ele não pode ser misericordioso comigo. Tantas coisas erradas que eu já tenho feito nessa vida aí, eu acho que eu sou apenas um qualquer, igual Mefibosete se achava. Mefibosete ele se achava um inútil, se achava um cão na presença do Senhor. Mas irmão, você pode ser o cão para o inimigo, mas para Deus você é muito vitorioso. A palavra de Deus, ela te renova. Deus ele te exalta.
busca Ele. Mas, irmão, não temas, você está com a sua armadura, revista de poder, busque em oração, pega o Senhor Jesus como seu único exemplo, pega o Senhor Jesus como seu dono da sua vida, o seu Pai Celestial. Confia somente no Senhor que tudo fará contigo. Salmista Davi, ele escreve isso, na qual, irmão, então você não tem que ter medo. Eu falei para aqueles jovens ali, eu falei, olha, eu estou aqui brincando com vocês, mas por eu estou observando, e outra, tudo que meu Deus está mandando eu falar, eu estou falando, não estou falando nada da carne. Ainda é tempo de você se prostrar ao Senhor. Você não é um cão, você não é um lixo, como você acabou de me dizer. Você não é um lixo. Sim, você é um vaso de ouro. Porque quando você confessar o Espírito Santo do Senhor Jesus na sua vida, buscar o Senhor, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Você acha que você tem feito muitos mal, você acha que tem feito coisa que aos olhos do homem pode ser impossível, mas Deus, Ele te dá a última palavra. Deus, Ele quer ser seu conforto nesta noite, irmão. Então, se você, irmão, está angustiado, pensa que algo tem te abatido, tem querido te desanimar na presença do Senhor, não temas, porque a palavra do Senhor nos diz, o Senhor diz, eu sou contigo. Não tenha medo, porque assim como eu fui, como Mefibosete, busquei Mefibosete ali, vi graça em Mefibosete, vi graça em Davi, eu fui ajudar Mefibosete, automaticamente, irmão, se você for ver assim no lado da carne, Saul, ele foi um homem que fez muito mal a Davi, a sua família, matou o irmão de Davi. O que Davi podia ter feito? Virou rei? Ah, vou matar Mefibosete. Mefibosete é da família de Saul, ele vai ter que herdar o trono do avô dele. Ele vai ter que herdar porque ele é filho. Mas porém Davi, ele não tinha essa mágoa no coração, porque o inimigo, ele tentava, poderia tentar colocar algo no coração de Davi para fazer o mal. Poderia querer entrar ali no coração de Davi, um exemplo, uma Jezabel, para colocar um espírito do mal ali no coração de Davi para fazer o mal. Mas porém Davi, ele era temente ao Senhor, ele sabia que algo que Davi prometeu, fez aquele voto no qual com Jonas, foi buscar ali, ele teve grado, o Senhor, ele bradou na vida de Davi, abençoou Davi conforme Davi precisava. Porém Davi, ele não se esqueceu dos seus. Quando Davi não era nada, quando Davi era considerado como um lixo também, como um cão, quem estava ali para proteger Davi? Quem era aquele que ensinou, ajudou Davi a batalhar? Aquele Jonas. A palavra do Senhor Jesus, ele fala, Jonas, ele ajudava Davi, ajudava no modo sentido assim, um exemplo. Está aqui eu e o irmão Robson. Eu não sabia fazer algo, o Robson me ajudou. Então eu tenho que ser de bom grado com ele e lembrar lá na frente. Porque hoje você pode estar embaixo, mas amanhã você vai estar lá em cima. Porque a glória do Senhor, ela vai impactar na sua vida, irmão. Então a palavra do Senhor diz também em Isaías 60, desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Irmão, se você acha que algo, o inimigo tem tentado te diminuir na presença do Senhor, tem tentado colocar impedimento na sua frente, tem tentado colocar barreiras, mas na vida do crente não há barreiras que possa impedir o trabalhar de Deus na sua vida, porque se o inimigo coloca um obstáculo na sua frente, Deus, ele te dá vitória e te dá força para você poder pular esse obstáculo e falar que só o Senhor Jesus, ele é o Deus que pode fazer aquilo que você tem buscado, irmão. Muitas vezes você tem se angustiado, tem colocado o seu coração em prantos. Aqui você pode estar em sorriso, mas só Deus sabe do seu coração, irmão. Você está no momento, chega num momento que fala, eu vou abandonar, eu vou sair dessa peleja, eu vou parar de batalhar porque eu sou fraco, eu não consigo. Eu era fraco quando eu andava nesse mundo aí, nesse mundo que só dava tristeza e dor, só colocava algo, diminuição na minha vida. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu conheci e vesti a bandeira do Evangelho, coloquei o capacete, as armaduras da salvação, e hoje eu vou por esse mundo aí, batalhando, levando a palavra do meu Deus a sempre em primeiro lugar, irmão. Eu fui ali igual eu falei com os irmãos, eu estava ali brincando,
Mas porém, eu estava brincando algo que eu gosto, que é o futebol. Estava brincando de futebol, mas porém eu estava evangelizando os jovens, estava falando do amor de Deus. Não que eu sou melhor do que o irmão, jamais. Não quero nenhuma glória para mim, sim para o meu Deus. Então, irmão, eu estava ali naquele momento usando de estratégia, porque eu poderia estar ali só brincando, poderia estar ali só se divertindo, mas não. Eu estava ali usando de estratégia para, naquele momento, eu poder falar com aqueles jovens. Naquele momento, eu buscava o Senhor. Então, você, irmão, voltando para a palavra, em nome do Senhor Jesus, Mefibosete, ele tinha ido ao encontro do rei. Como um exemplo, você chega aqui, chega uma carta, um exemplo assim, de um juiz para você, é igual nos dias de lá, o juiz manda uma carta, você não sabe o que quer, no momento, automaticamente, você vai temer, vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu Deus, o que será isso? Vai querer colocar impedimento, ou o inimigo vai querer colocar algo para te colocar medo, assim como foi que ele colocou no coração de Mefibosete. Mas porém Mefibosete, ele orou ao Senhor Jesus e foi ter com o rei naquele momento. E porém, o rei Davi, ele só queria usar de bom grado com Mefibosete, irmão. E nesta noite, você tomando posse dessa palavra, porque assim como o Senhor Jesus, ele foi com Mefibosete, aquela causa que você tem apresentado ao Senhor, não deixe o inimigo colocar impedimento, não deixe o inimigo querer falar que você não vai conseguir, porque a sua vitória já está garantida. Se você se prostrar ao Senhor e adorar Ele em espírito e verdade, colocar a palavra dele em ação, Ele tudo fará por você, porque Deus ele não desampara o seu, irmão. Então a palavra do Senhor, não temas, não temas, o Senhor Jesus ele fala contigo, para você não temer. Então, Mefibosete ele não temeu naquele momento. Ele foi ter com Davi. Chegou lá, ele foi abençoado. As terras dos avós dele, do pai dele, voltou para ele naquele momento. Porém, mais para frente, Ziba, usado pelo demônio, alguns livros para frente, mostra ali, né, que falou que Mefibosete, no momento da ira dos filhos de Davi contra ele, Absalão, Ziba quis colocar no coração do rei novamente, colocar que Mefibosete preferiu ficar do lado de Absalão, quer dizer, Absalão não, do lado do inimigo, né? Que Absalão ele foi usado para ir contra o pai dele, mas porém foi obra do inimigo. Mas porém, Mefibosete, como era aleijado dos seus pés, Ziba, ele usou de safadeza, sacanagem, com Mefibosete, mas porém, a palavra de Deus ela não falha com você. Deus ele vai buscar a cada momento, pode tardar a sua bênção, mas Davi ele conseguiu voltar para a sua terra. Davi conseguiu retomar o seu trono, Jerusalém, chegando para ter com Ziba. Davi se irritou com Mefibosete ali, quando viu Mefibosete, mas porém Mefibosete falou com ele, meu rei, eu sei, eu sou temente a ti, eu não quero terra, eu não quero nada, mas sim eu quero viver em espírito e em verdade, eu quero somente adorar ao rei, somente eu quero adorar o rei, o verdadeiro rei. Então Davi ali era um exemplo do Senhor. Davi ali naquele momento viu, o Senhor Jesus ele colocou, graças a Davi, que colocou quem era o rei. Porém, então Ziba voltou, Ziba foi temente ao Senhor, ficou do lado de Davi depois, porque ele foi atacado, amarrado. Porém, por quê? Por Ziba. Ziba ficou nas terras dele por um tempo, mas o Senhor ele não deixa nenhuma falha na sua vida, irmão. Se você é temente ao Senhor Jesus, busca nele, porque se você colocou algo na mão do Senhor, aquietai-vos, porque saber que o Senhor é o seu Deus. Então, irmão, tome posse dessa palavra. Essa palavra do Senhor Jesus, ela vem colocar no seu coração cada vez mais, não somente para você se achar menosprezado ou para baixo, angustiado, mas não, para você levar essa parte de cima, como que você buscou, você era um fracassado, mas lá no mundo hoje você é abençoado com Jesus. Hoje o Senhor Jesus, ele viu graça em ti, ele viu graça porque hoje você é vitorioso, hoje você é soldado do Senhor Jesus. Então, tome posse dessa palavra, irmão, que você venha fazer a obra do Senhor cada vez mais em espírito e em verdade. Não venha deixar o inimigo colocar nenhum impedimento na sua frente. Não venha deixar angústia, dor
de tudo, amém, irmão?